Comissão de Agricultura debate projetos para diminuir o desperdício de alimentos. Parlamentares brasileiros e argentinos criam fórum permanente para promover integração. Após divulgação de conteúdo de delação de Sérgio Machado, presidente do Senado defende Temer e critica Janot. Boa tarde. O presidente do Senado defendeu o presidente interino da República, Michel Temer, das acusações de Sérgio Machado. Renan Calheiros classificou a delação do ex-presidente da Transpetro como mentirosas. Essa citação do Sérgio Machado com relação ao presidente Michel Temer, nós que conhecíamos as relações de todos, é uma coisa mentirosa, mais do que mentirosa, é uma coisa criminosa, totalmente criminosa. Ele não tinha sequer essas relações diretas com o presidente Michel para citar, para constranger o presidente Michel Temer numa circunstância dessa. Eu repilo e tenho certeza que o Brasil repelirá isso também. O presidente do Senado também fez críticas ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Renan Calheiros defendeu mudanças na lei de delação premiada, que, segundo ele, só traz benefícios aos criminosos. Eu acho que o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral, já havia extrapolado o limite constitucional. Ele, com esses pedidos de prisão, ele extrapolou o limite do ridículo. E isso é muito ruim para a República, que precisa ter poderes independentes, harmônicos, mais independentes, qualificados, para que respondam neste momento em que o Brasil precisa sair dessa circunstância, dessa crise. Por isso que, com a mesma autoridade que eu, como presidente do Senado Federal, aprovei a lei de delações, com a mesmíssima autoridade, eu entendo que é preciso mudar mesmo alguns aspectos da lei de delação, não da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato é importante, tem cumprido um papel fundamental para o Brasil e vai possibilitar ultrapassarmos essa etapa da nossa história. Mas o principal papel da Lava Jato e de outras operações é separar o joio do trigo, é dividir aqueles que estão investigados por ouvir dizer, citações que são levadas como que julgamentos públicos nos meios de comunicação, daqueles que roubaram bastante e que querem, com uma narrativa mentirosa, inventada como essa do Sérgio Machado, lavar 90% do dinheiro pilhado da população. A Comissão Especial do Impeachment ouve hoje 4 testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. O primeiro depoimento se estendeu até o início desta tarde. O ex-secretário executivo do Ministério da Educação negou que a suplementação orçamentária ao MEC tenha impactado a meta fiscal. A primeira testemunha a depor seria o diretor do Departamento de Programas Sociais da Secretaria de Orçamento. Felipe Dairic Neto chegou a começar o depoimento, mas foi dispensado por problemas de saúde. Os senadores começaram a ouvir então o ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Um dos decretos assinados pela presidente Dilma sem autorização do Congresso e que embasam o pedido de impeachment foi o que repassou dinheiro para vários ministérios. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram para o MEC. Luiz Cláudio Costa afirmou que não cabe ao Ministério da Educação analisar o impacto dessa suplementação orçamentária na meta fiscal, mas que, na opinião dele, não houve aumento de despesas, até porque o Ministério sofreu um corte de mais de 10 bilhões de reais no orçamento em 2015. Nós tivemos um corte de limite de 10 bilhões 970. O que eu reitero é que esse crédito, ele não é gasto. Eu entendo, não é nossa função fazer isso, mas eu entendo que não afeta porque não teve gasto efetivo. Você foi autorizado a ser instrumento de gestão. E o crédito que nós estamos falando aqui é de 1 bi 700. Do MEC, 1 bi 600. 1 bi 600. E que não foi executado. Então, aonde
Onde alterou a meta? Infelizmente, o depoimento da testemunha ele está restrito às questões do Ministério da Educação, e as questões do governo vão para muito além do Ministério da Educação. A testemunha não traz qualquer informação diferenciada da convicção que já temos firmado, de que a presidente da República cometeu crime de responsabilidade, atentou contra as leis orçamentárias e fiscais do Brasil, atentou contra a probidade administrativa. O combate ao desperdício de alimentos foi tema de audiência pública na Comissão de Agricultura. Pesquisadores da Embrapa e da Universidade de Brasília detalharam onde e como ocorrem as perdas de alimentos no Brasil. 4 projetos tramitam no Senado para enfrentar esse problema. 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os anos no Brasil, ao mesmo tempo em que mais de 7 milhões de brasileiros passam fome. Os dados são da Embrapa e do IBGE. 4 projetos de lei que tramitam no Senado buscam enfrentar esse problema. Estabelecem estímulos para os doadores de alimentos, exigem que a rotulagem diferencie os limites de prazo para a venda e para o consumo e criam a Política Nacional de Combate ao Desperdício. O representante da Embrapa explicou que metade das perdas de alimentos no país acontece no manuseio e no transporte e 30% nas centrais de abastecimento. Essa aí é uma lista das principais causas de perdas que nós temos, né? Manuseio inadequado no campo, vocês vão ver isso nas fotos. O uso de embalagens inadequadas, o transporte é totalmente inadequado. Comercialização a granel. Nós ainda hoje temos muito produto comercializado a granel. É inadmissível, porque você pega um caminhão com 20 toneladas, coloca produtos sem embalagem, os produtos quando chegam em distâncias enormes, que saem do Nordeste e vão até o Sul e Sudeste, chegam lá em condição já difícil de ser comercializado. Eu estive outro dia vendo uma plantação de soja em Tupanciretã. De Tupanciretã até chegar à cidade é uma coisa horrorosa a estrada. Então o que se perde ali, e como é que nós vamos regular isso? A pesquisadora da UNB revelou que os índices de perda de alimentos nos restaurantes do país também são elevados. Literatura recomenda que um fator de correção de uma alface não passe de 1,1. O que significa? Que em 11 quilos de alface eu vou aproveitar 10. Né? A gente tem unidades que chegam até desperdícios de fator de correção de 2 e 3. Ou seja, eu começo com 3 pés de alface para terminar com 1 limpo. Então, esse é o desperdício dentro de um restaurante, muitas vezes, principalmente quando é época de chuva, em que esses folhosos chegam mais danificados. Os senadores ainda esclareceram dúvidas. Por exemplo, em que condições as sobras de restaurantes podem ser doadas. Sair do produto da cozinha, para a gente deixar isso claro. A senhora acha que não pode ser doado? Saído da cozinha, não. Saiu da cozinha, foi para dentro do estabelecimento, para o processo de venda, para o balcão. Seja ele, exemplo, uma torrada, ele está dentro de um saco plástico. Aí, ninguém tocou, está dentro do saco plástico. Não, aí ali é como um produto embalado, industrializado. Então, produto embalado, sim. Que não é só o aspecto da doação de alimentos, da evitar o desperdício, mas os prejuízos que o Brasil tem também econômicos na produção de hortifruti granjeiros, especialmente, e também você desperdiçar alimentos quando tanta gente passa fome no nosso país. Então é uma questão social grave. A Comissão de Relações Exteriores instalou o Fórum Brasil-Argentina, composto por deputados e senadores dos 2 países. O objetivo é promover a integração por meio de um mecanismo de consulta bilateral. Na mesma reunião, o embaixador argentino debateu com os senadores o momento atual da relação entre os 2 principais parceiros do Mercosul. Carlos Alfredo Magarinhos observou que a crise econômica mundial de 2008 atingiu em cheio o comércio internacional. Mas ele também lembrou que as profundas mudanças no mundo atual representam um desafio para os 2 parceiros. Além disso, destacou que uma das primeiras medidas do governo Macri foi levantar barreiras às importações, o que terá consequências positivas para as trocas comerciais com o Brasil. Em 2010, o resultado corrente da relação Brasil-Argentina alcançou 39 bilhões e 600 milhões de dólares, com o Brasil tendo um movimento de 22 bilhões e a Argentina 16. Agora,
esses números passaram para 23 bilhões. Então, eu estou pondo isso como um desafio que temos pela frente. Os senadores comentaram a possibilidade da implantação de um setor automotivo binacional capaz de atender às expectativas de brasileiros e argentinos. Precisamos acelerar um pouco o passo para que o Brasil e a Argentina também construam as bases de um acordo de livre comércio na área automotiva. E aí, como o próprio embaixador assinalou, nós temos o desafio de criar, por assim dizer, um regime automotivo binacional, o que significa compreender as complementariedades que temos que, de algum modo, valorizar nesse modelo e construirmos, mais do que isso, uma plataforma que tenha importância e escala para que possamos, não apenas no mercado latino-americano, mas olhando as oportunidades que se colocam em outras regiões, construirmos realmente uma plataforma importante nessa área. Nós temos que ver o que podemos fazer juntos também, né? O que pode ser feito em termos de investimentos comuns, porque isso vai dinamizar também as trocas comerciais. Imagine se a gente tem uma plataforma comum de produção de automóveis, Brasil e Argentina, isso seguramente vai dinamizar, por exemplo, as trocas comerciais em matéria de autopeças. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.